E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Vinícius Alves e eu tô aqui para te ajudar a decifrar a sua consciência. Vamos lá, vamos conversar a respeito de pensamentos. Quando a gente encarna aqui no planeta Terra, quando a gente vem para o planeta Terra, nós recebemos uma interface. Essa interface é chamada corpo humano. Quando a gente acaba de sair da barriga da nossa mãe, nós começamos a lidar com todo esse ambiente que é o planeta Terra, com toda a interface que nós recebemos, que é o nosso corpo, a nossa biologia, e nessa biologia nós começamos num processo de absorção de ideias, informações que hoje se chamam popularmente de crenças. Crenças nada mais é do que aquilo que você acredita, certo? Nesse coletivo e na minha perspectiva, desde que mundo é mundo, houve sempre uma dificuldade ou talvez uma naturalidade na progressão de entender qual era a relação que o ser humano tinha com seus próprios pensamentos. Tanto que isso foi tema, por exemplo, de grandes pesquisas de muitos filósofos e pensadores por todo o mundo. Então, eu estou aqui para decifrar a consciência junto com você. Por quê? Porque precisamos entender que ganhamos um corpo. Esse corpo é dotado de uma mente. Mente, mas essa mente não sou eu. Eu sou quem opera a minha mente. Só que naturalmente a gente acostumou a se identificar com aquilo que eu penso. O que eu quero dizer com se identificar? É como se eu acreditasse que aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Mas isso é uma grande mentira, é uma grande ilusão. Por quê? Pelo fato da gente não ter aprendido a se relacionar com a nossa mente, e a mente é um recurso que todos recebem e é algo de suma responsabilidade aprender a lidar. Por quê? Porque se o conteúdo da sua mente, que a gente chama de pensamentos, eles forem inadequados, eles forem tristes, naturalmente você vai passar a ter uma experiência igual. Exatamente como um reflexo. O pensamento ele reverbera na realidade. Só que aí tem outra questão. Nós também não fomos ensinados a entender que aquilo que eu escolho pensar na minha mente é a causa de tudo que acontece na minha vida, na minha experiência. O que quer dizer isso? Que eu sou responsável por todas as experiências. Então, essa relação que nós temos que aprender a ter, e eu digo aprender a ter de modo saudável, porque tem muitas pessoas que estão contra a sua própria mente, mas a mente, ela é um recurso. A mente nada mais é do que uma ferramenta que dá forma às coisas. Pode parar para analisar. Toda vez que você achou que algo fosse dar errado, você pensou em algo que poderia dar errado, você literalmente viveu uma experiência de coisas dando errado. E o oposto também é verdade. Porque a mente ela trabalha sobre a dualidade. Porque neste ambiente, neste planeta, nesta dimensão, a gente tem duas polaridades para lidar, para aprender a pensar. Por isso que tudo existe um lado oposto. Mas o lado oposto, ele é o mesmo lado da mesma moeda.
só que numa diferente percepção. Então, a partir do momento que você para observar, exatamente, observar a sua mente, você começa a perceber uma série de informações, crenças, pensamentos a respeito das coisas que você acredita. E é exatamente isso que, por exemplo, Buda falava, que o fato que você se identifica com o que passa na tua mente é o que te traz sofrimento. Pode prestar atenção. A mente, ela sempre está projetada ou para o passado ou para o futuro. Você sabe por quê? Porque a mente é um registro de memória. O que o cérebro faz é guardar uma quantidade ilimitada de informações. Então, por isso que faz um registro de memórias, de experiências passadas, e nesses cálculos que o cérebro faz daquilo que ele acha e experienciou que é verdade, ele começa a projetar para o futuro. Mas isso é só uma projeção. Eu estou espelhando aquilo que eu penso em realidade física. Então, é impossível uma pessoa decifrar a sua consciência se ela não aprender a ser um bom operador da sua mente. Você é quem está por trás de todos os pensamentos que passam pela sua mente. Você é uma alma, você é um ser que está operando a mente. Tanto que quando o nosso corpo morre, a nossa mente, essa interface, ela acaba. Mas a sua alma, ela coletou uma quantidade infinita de informação. Então, esse bom relacionamento com a mente é fundamental para que você tenha uma vida dentro da plenitude, uma vida com consciência. A primeira coisa que você deve fazer para se relacionar, observar, aprender a lidar com a sua mente, com você mesmo, é aprender a observá-la. Aprender que você já tem um julgamento, uma pré-definição de tudo que acontece ao seu redor. Essa pré-definição, esse seu achismo, esse seu ponto de vista, ele não é absoluto. Ele é relativo diante de todas as memórias e circunstâncias que você viveu na sua vida. E aí é o que está. Se eu sou um observador da minha mente, e eu estou observando algo, um conteúdo, um pensamento, um ponto de vista que não me faz bem, é ali que entra o teu poder como filho de Deus. E é ali que entra a sua escolha. Porque no momento que você considera que você é aquilo, no momento que você considera que você é esse ponto de vista, assim você vai experienciar no seu mundo físico. O primeiro passo é sempre aprender a estar presente com você. E esse estado de presença é um estado de autoobservação. Esse estado de autoobservação, existe como eu posso falar, um gancho, uma âncora, que é a nossa respiração. Toda vez que você está concentrado no fluxo de ar, na inspiração e na expiração, você consegue ser um observador da sua mente. Por isso que a respiração é um elemento muito fundamental no estado de presença e no estado de meditação, porque ali você vira um observador. Só que você vira um observador de olhos abertos. Não precisa estar de olhos fechados para você observar a sua mente. E como tudo na vida é treino, se você realmente querer ser um observador, digamos que a sua mente é uma televisão e você é o telespectador da sua mente. Esse é o treino. Essa é a chave. Porque nós não somos o que pensamos. Tanto que essa experiência física, ela tem um tempo. Você não vai viver aqui o resto da tua vida
Você tem uma quantidade de anos que você vai morar aqui, a quantidade de anos que você escolher. E observar, dirigir, determinar, mudar os pontos de vista que eu tenho, cabe somente a mim. E aí é entender que se eu tenho a capacidade de observar o que passa na minha mente, se eu tenho a capacidade de escolher o que passa na minha mente, esse é o maior sintoma, é o maior poder que qualquer ser humano pode alcançar, que é a liberdade. Você vê que o livre-arbítrio ele está entrelado na sua capacidade de escolha. E é óbvio, você vai escolher as coisas que você achar que é possível, capaz de você viver. Por isso que a fé é o elemento muito que se une à mente, porque a fé ela é experienciada pela mente, porque se você está vivendo uma situação a qual você ainda não vê, não fisicamente, não toca fisicamente, quem experiencia essa fé? A sua mente. O conteúdo a qual, o assunto a qual está sendo dirigido para a fé, quem experiencia é a mente. Então, se eu tenho capacidade de criar algo ruim, uma experiência ruim, por assim dizer, então o oposto também é verdade. Só que eu tenho que acreditar que existe um poder criacional dentro de mim. Eu tenho que entender, acreditar, me conectar com o meu poder criador. Por isso que é muito interessante quando você começa a entender padrões de pensamentos, padrões de crença, porque a gente vive num coletivo. Quando você entende um padrão de pensamento, por exemplo, uma mente escassa, essa mente escassa, ela tem um padrão de comportamento, mas ela não nasceu escassa. Por um momento da jornada desse ser, ela escolheu, acreditou que era escassa. Então ela passa a ter um conjunto de pensamentos de escassez. E como você é um ser, a sua vida começa a ter aspectos de falta, de escassez. Mas qual é o oposto da escassez? A abundância. Então, se eu acredito que eu sou abundante, eu vou me comportar de forma abundante. Eu vou ter um conjunto de pensamentos abundantes. Um conjunto de pensamentos que provam que eu sou abundante. Mas é óbvio que se você viveu do lado oposto desta informação, na escassez, no momento em que você decide ser abundante, você vai ter que lidar com todo esse registro de memória que você acumulou durante o tempo da tua vida. Não é porque você tem memórias de escassez que essas memórias são verdades. E aí que está o teu poder, aí que está a tua liberdade. E é nesse ponto que você começa a decifrar a sua mente.